Quero só cumprimentar também, agora meio-dia e 26, você que nos acompanha em todo o Brasil pela rede Jovem Pan News no rádio. Tiago Berrais, quem estava no rádio, acompanhava o horário político obrigatório. Nós seguimos aqui na repercussão, mostrando os desdobramentos desse ataque sofrido pela equipe do candidato Tarcísio Gomes de Freitas em Paraisópolis, em São Paulo. Houve um tiroteio na favela de Paraisópolis, aqui na região sul de São Paulo. A agenda de Tarcísio foi interrompida. A informação importante, que já foi confirmada pela polícia, não há feridos na comitiva do candidato, também não houve feridos entre os repórteres. Há uma possibilidade de um dos criminosos ter sido alvejado. De acordo com a equipe do candidato, não houve feridos entre os integrantes da comitiva. A PM foi acionada, mas não confirmou os disparos. Então, assim, está tudo no calor da hora. Estamos aguardando a chegada de novas informações, mas foi um susto, claro. O candidato estava dentro de um prédio na favela, fazendo uma visita, quando foram ouvidos os tiros. Todos se abaixaram. O candidato foi retirado, entrou numa van que é blindada e ele foi levado do local. E é interessante e é importante falar isso para a nossa audiência, Paulo Figueiredo, porque por mais que haja um reforço de segurança já por ser um candidato, toda vez que há uma agenda de um candidato, a Polícia Militar aqui de São Paulo também é avisada e aí há mais ainda um reforço na segurança, ou seja, policiais que fazem a ronda no local chegaram lá, estavam lá já por causa da presença do candidato. Então, ainda é preciso, né, Paulo, ter um pouco de cautela para saber efetivamente o que aconteceu, mas envolvendo um candidato num momento tão conturbado da política como esse, a gente tem que ficar em alerta, não é? O que nós podemos afirmar houve o atentado, houve os tiros, nós temos múltiplas imagens, já houve uma pessoa que foi alvejada e aparentemente está detida. Nós sabemos também, e não podemos ignorar, desse salve emitido pelo PCC na semana passada, né? Agora recentemente, alguns dias atrás. Então, é possível que haja conexão entre esses fatos, mas nós só vamos ter mais informações, inclusive sobre a motivação, sobre a real motivação do que aconteceu. Nós só vamos ter mais informações depois que for apurado quem era esse indivíduo. O que ele estava fazendo, ele estava agindo sozinho? Aparentemente não, parece que a gente ouve ali na situação mais de um tiro, não é? E a evacuação, você vê a imagem dos jornalistas num dado momento bastante acuados dentro do acontecimento e a Polícia Militar agindo rápido, além da segurança do próprio candidato Tarcísio e outras pessoas que estavam com ele, como, curiosamente, a pessoa que nós vemos ali de camisa, né, de camisa azul, né, segurando a arma, que é o Danilo Campetti, que é um agente da Polícia Federal, curiosamente, um dos agentes da Polícia Federal que executou a prisão do Lula. Ficou famoso nas imagens por ter executado a prisão do Lula. É ele que aparece numa das imagens que nós mostramos aqui na Jovem Pan, segurando a arma de camisa azul. Então, conforme nós fomos recebendo mais informações, a chave passa a ser quem foi essa pessoa presa. Mas não é possível ignorar essa hostilidade do candidato do PCC ao Bolsonaro e especificamente ao Tarcísio, que, segundo o PCC, tem posturas hostis de opressão à população carcerária do PCC, posturas que eles chamam aqui nesse salve emitido de militaristas, posturas de retirar a câmera das fardas dos policiais, posturas que são hostis ao próprio PCC. Eu faço a reflexão apenas de nós olhando essas imagens e conhecendo Paraisópolis e fazendo um paralelo, por exemplo, com o Complexo do Alemão, onde o ex-presidente Lula esteve na semana passada, do risco à segurança dos candidatos de estar em comunidades. A situação no Complexo do Alemão é, inclusive, muito mais perigosa do que em Paraisópolis. Paraisópolis é bem mais civilizado, com a presença maior do Estado, do que o Complexo do Alemão, que é, no meu Rio de Janeiro, o centro nacional do Comando Vermelho, que é uma facção ainda mais armada, né, e ainda mais militarizada do que o próprio PCC. Vamos só trazer aqui a manifestação do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, uma nota enviada à imprensa nesse momento. Ele diz o seguinte: acabei de falar com Tarcísio de Freitas, ele e sua equipe estão bem. A Polícia Militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido. Essa é a nota, portanto, do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e é preciso ressaltar o trabalho rápido
da Polícia Militar do Estado de São Paulo nessa ocorrência, Thiago. E o tweet do candidato, nós temos aqui também, para passar para a nossa audiência. O candidato ao governo de São Paulo: em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele, inclusive, marca a PM nesse tweet. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação. E, na sequência, um outro tweet do senador Flávio Bolsonaro. A gente tem o tweet aqui para passar para os nossos ouvintes espectadores. Acabei de falar com o nosso candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele está bem, graças a Deus. O atentado em Paraisópolis, em São Paulo, não teve vítimas. Então, aí Flávio Bolsonaro também tuitou, Carlos Aros. Agora, Paulo, se a gente fizer a leitura política dessa história e entendendo esse posicionamento firme do candidato Tarcísio, no que diz respeito à segurança pública, você estava falando sobre isso, e a gente olhar a percepção do eleitor paulistano diante de um fato como esse, que peso um episódio como esse pode ter eventualmente nesses próximos dias, lembrando que nós estamos aí há 2 semanas praticamente do segundo turno da disputa estadual. É uma pergunta muito oportuna, Aros, e se você reparar, uma das construções que vem sendo feitas pela campanha do presidente Bolsonaro é a associação do Lula com a leniência ao crime organizado, né? A associação do PT, portanto, à leniência ao crime organizado. Nós podemos ver isso ontem no debate, quando o presidente Bolsonaro fez perguntas específicas sobre esse tema e alusões a relação do Lula com os episódios envolvendo a transferência do Marcola para o Presídio Federal, para o Presídio de Segurança Máxima. Essa associação vem sendo feita em vários momentos. Existe a associação do próprio Lula a movimentos de esquerda que são associados ao narcotráfico, como, por exemplo, as Farc, fundadoras do Foro de São Paulo, e que se tornaram, que se transformaram agora oficialmente na Colômbia num braço político e um braço político de esquerda. Então, essas associações, claro, o espectador deve lembrar do vídeo do PCC dizendo que com o governo do Lula havia diálogo e com o governo do Bolsonaro não havia. Toda essa associação e as próprias posturas das campanhas, onde o presidente Bolsonaro tem nas suas plataformas de campanha a proibição, inclusive mencionada pelo PCC nesse salve, a proibição das saidinhas, a redução da maioridade penal, a questão em São Paulo do Tarcísio da retirada da câmera, das fardas dos policiais, um regime mais duro dentro das cadeias e das penitenciárias. Então, você tem esse contraste entre duas visões que fica muito simbolizado, fica muito exemplificado nesse episódio, caso fique confirmado de que houve algum envolvimento de alguma facção criminosa propriamente dita. Então, neste sentido, se houve, a questão-chave é quem foi essa pessoa e quem foram os autores. Se for identificado que foram, de fato, ligados a uma facção criminosa, como, por exemplo, o PCC, mais provavelmente, isso é um símbolo muito forte para toda essa associação do PT com o crime organizado que vem sendo feita pela campanha do presidente Bolsonaro. E como a violência é um dos fatores que mais motiva votos no Brasil, isso, sem dúvida nenhuma, tem um poder avassalador eleitoral. Inclusive, Paulo, a agenda de um candidato é sempre uma agenda pública, né? Então, você tem informações para saber onde o candidato vai estar, mas, de qualquer forma, a gente também tem que lembrar que, nesse caso da agenda, ele tinha já, obviamente, o reforço da segurança, mas é saber também se a ação é de gente ligada à própria favela, à própria comunidade, né? Se são pessoas que atuam naquele local, que evitam e tentam evitar a entrada de policiais, por exemplo. Tudo tem que ser apurado, não é, Paulo? Não, é verdade. Essa questão que você trouxe, Thiago, é muito oportuna. A questão da agenda ser pública. E mais do que isso, as pessoas da comunidade já sabiam da visita do candidato Tarcísio. E uma vez que as pessoas sabem dessa visita, isso facilmente chega a líderes de facção criminosa. Ora,
não há dúvida de que o ato foi um ato criminoso, né? A gente está falando de tiros disparados contra alguém. A dúvida que nós precisamos apurar, e é importante que o espectador saiba que as informações estão começando a chegar, é se há de fato uma ligação dos autores ou do autor do atentado especificamente à facção criminosa, mais especificamente ao PCC. Essas informações elas vão ser chaves para desvendar o que de fato aconteceu. Nesse momento, o dado concreto que nós temos houve um atentado à campanha do Tarcísio, o candidato e jornalistas tiveram que ser evacuados, graças a Deus ninguém se feriu e todos passam bem, exceto o autor, ou pelo menos o suspeito da ação. Então, e nós temos também, juntamente a isso, essa postura hostil e esse salve que o PCC emitiu contra a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio na última semana.